Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast é feito pra você. E no nosso É Por Isso de hoje é um episódio muito especial, porque ele é para comemorar o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é hoje, dia 9 de agosto. E para explicar por que a cultura indígena é importante, eu tô aqui com a Alice Pataxó, que é ativista e comunicadora indígena, colunista no portal Yahoo, jornalista no projeto Colabora e tem um canal no YouTube. Seja muito bem-vinda, tia Alice Pataxó. Obrigada. Olha só, tia Alice, como é que é o nome do teu canal no YouTube? No Ré. No Ré. Então Isso. Você, meu amiguinho, no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a tia Alice é do canal do YouTube No Ré. Tia Alice, para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse aqui para os nossos amiguinhos o que são, de fato, os povos indígenas. Povos indígenas são uma diversidade de povos originários, ou seja, que já habitavam o Brasil antes do conhecido e famoso descobrimento. Né? São povos que falavam muitas línguas e que têm muitas culturas também. Perfeito. E por que hoje em dia a gente não usa mais a palavra índio para falar sobre os povos originais? Então, índio é uma palavra que veio de uma maneira errada, né? A designar povos indígenas. Na realidade, o termo foi substituído quando a gente começou a entender que índios não contemplava a diversidade de povos. E até mesmo que, de certa maneira, não falava sobre quem nós éramos, né? Porque indígenas é uma palavra que fala sobre já sermos habitantes daqui antes do descobrimento. E índios não, é uma palavra que não tem muito sentido nessa relação. Então, por isso, o termo escolhido para falar sobre povos é povos indígenas, né? Isso vai ligar diretamente à diversidade dos povos que existem no Brasil. E há muitos povos indígenas pelo mundo e no Brasil também? Há uma diversidade muito grande de povos indígenas? Muitos, muitos. Só no Brasil hoje nós temos um pouco mais de 300 povos, são 305. Entre eles nós falamos cerca de 170 línguas diferentes. Uau! Então é muito diferente. Existem línguas indígenas que eu não conheço, que eu não falo e que é completamente diferente da minha. Então existe uma diversidade bem grande aí. E por que, tia Alice, que é importante entender e conhecer as diferentes culturas indígenas? Pra gente não cair nessa ideia de que todo mundo é igual e que todo mundo tem o cabelo liso, o olhinho puxado, a pele morena, porque não é todo mundo igual. Nós temos uma diversidade incrível de rostos, de peles, de cabelo. E é isso que torna a diversidade cada vez mais bonita no Brasil, né? Nós fazemos parte dessa construção do nosso país. Então é bom lembrar que povos indígenas têm as suas diversidades e muitas dos tipos que sempre estão surpreendendo não só vocês, a mim também, que faço parte disso, mas que devem ser respeitadas principalmente. Tia Alice, me explica uma coisa, por que a gente não deve, ou seja, não é aconselhado, né, sair fantasiado de indígena em festas à fantasia ou mesmo no carnaval? Porque isso é completamente um erro, né? Isso é um pouco preconceituoso quando se fala sobre povos indígenas. A gente não se fantasia de religião, a gente não se fantasia de pessoas negras. Então, por que se fantasiar de pessoas indígenas? Né? Nós também somos um povo que tem cultura, um povo que leva aquilo muito a sério, principalmente porque as nossas vestes, elas falam muito da nossa religiosidade, da nossa ligação com o espiritual e com a natureza. Perfeito. E eu não sei se você sabe, tia Alice, mas o nosso podcast ele é um podcast de imaginação. Então a gente sempre pensa em cenários hipotéticos, tipo, e se uma coisa tivesse sabor de outra? Ou se, por exemplo, a geladeira tornasse as coisas quentes e o micro-ondas tornasse as coisas frias? Então a gente brinca com as crianças com cenários hipotéticos, imaginativos. E a minha pergunta pra você tem um pouco esse fundamento. Quer dizer, num cenário absolutamente hipotético, né? O que aconteceria, ao seu ver, com a nossa sociedade, com o mundo como um todo, se os povos indígenas não existissem? Olha, eu acho que a gente já teria perdido muito do que se trata de floresta. Porque hoje a gente entende que povos indígenas guardam as florestas, né? Protegem as florestas em que vivem. Se não tivéssemos indígenas, muitas florestas já teriam sido derrubadas. E para trazer espaço apenas para a cidade, né? Então eu acho que, primeiro ponto, eu pensaria nisso. E se não existissem povos indígenas também, eu acho que não existiria toda uma diversidade de Brasil.
não teríamos tantas diferenças, tantas línguas, tantas jeitos de falar diferente, né? A gente chama de sotaques, de outras coisas, que também fazem parte da nossa carga cultural. Perfeito. Bom, então é por isso que ainda bem que existe cultura indígena e que ela é muito importante. Olha só, tia Alice, eu queria, pra gente concluir o nosso papo, que você divulgasse e dividisse com a nossa audiência, com os papais, com as mamães, enfim, com os vovôs e vovós e com as crianças, um pouco dos links, né, pra gente poder encontrar o teu trabalho, conhecer um pouco mais sobre a tua atuação e principalmente para entender um pouco melhor a cultura indígena e dos povos originais. Como é que a gente chega até o teu conteúdo? Eu tô em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, como @AlicePataxó, e no YouTube com o canal No Ré, que é uma palavra na minha língua. Eu falo a língua Pachorrã, que é uma língua pataxó do extremo sul da Bahia. O que significa No Ré? No Ré significa força, resistência e coragem. Muito bom, muito bom. Então, muito obrigado, tia Alice, pelo teu tempo, por dividir com a gente tanta informação legal, bacana sobre a cultura dos povos indígenas, dos povos originários, E eu quero te convidar para uma próxima oportunidade, a gente voltar a falar dessa cultura que é tão rica e tão importante pra gente, tá bom? Com certeza. Obrigada. Então, um grande abraço e a gente volta a se falar na semana que vem, crianças. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.